linhas gerais, qual é o objetivo, né, desse evento? É promover o diálogo entre diferentes sujeitos estratégicos de diferentes áreas que possuem interface com a saúde, no sentido de evidenciar as potências, né, as fortalezas e também as situações de vulnerabilidade enfrentadas pelos povos de terreiro e comunidades quilombolas. Nosso objetivo também é impulsionar esse debate no campo da saúde da população negra e da discussão também sobre racismo e saúde, e principalmente, gente, assim, é um encontro que tem um caráter político, né, de fortalecimento de políticas públicas, entendendo que temos pessoas aqui que estão comprometidas também com os processos de equidade em saúde. Então, vocês podem observar que, assim, é um evento que ele está previsto para que ocorra, para que tenha um público, né, entre 300 e 500 pessoas, de acordo com o edital do CNPq, é um evento considerado de médio porte. Vamos torcer para que a gente consiga alcançar esse público. A programação, ela está sendo pensada, assim, com muito cuidado, com muita assim, escuta, muita responsabilidade de uma forma coletiva, de modo também que a gente tenha espaço de escuta, mas tenha também um espaço de debate garantido nessa programação. Mas a gente também não quer fazer um evento, um seminário, é, né, pautado naquele formato de apenas fala, 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 falas, 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 falas. Então, a gente está pensando numa programação que integre arte, que integre cultura, que integre ciência também, e os nossos modos de fazer ciência, os nossos modos de produzir conhecimento, né? E aí, para além de tendas de cuidado, apresentações artísticas, artístico-culturais, conferências e sessões temáticas, a gente está pensando nesse momento de troca mesmo, de encontro e de compartilhamento. Então, a ideia é que a gente possa trocar saberes e experiências, fortalecer essas redes de cuidado, né? E tenho muita atenção, inclusive, em relação ao nome do evento, para que a gente possa ampliar as estratégias de enfrentamento ao racismo e às demais formas de discriminação no campo da saúde. O que a gente quer também, aí eu já vou caminhando para o final da minha fala, é fortalecer a política, apoiar no fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, da Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de terreiro de matriz africana, e a que está em processo de desenvolvimento, né, de elaboração, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola, a partir da articulação entre diferentes saberes e entre diferentes coletivos. Nós não poderíamos iniciar, assim, oficialmente, né, para o público, as atividades do ANANSE sem fazer esse momento de escuta, né? Sem fazer esse momento de abertura de trabalhos, sem fazer esse momento de escuta das mais velhas, dos mais velhos. Então, por isso que essa oficina de alinhamento é um momento muito precioso para todas as pessoas que estão aqui. E eu queria agradecer, em nome da comissão organizadora, né, um agradecimento especial ao professor Carlos Alberto, à dona Josefa, à Yamácia, à Eliette Paraguaçu, né, que são pessoas assim de nossa mais alta estima, nossa mais alta admiração e que vão poder contribuir para o alinhamento dessa equipe. É uma equipe muito forte, muito potente, que tem muita vontade, mas que, nesses vários momentos, precisa escutar, né, e aprender com vocês. Então, queria fazer esse registro e agradecer a todo mundo que está aqui e que a gente tenha uma noite muito proveitosa. E aí eu vou passar para meu colega e companheiro de jornada aí, o professor Carlos Alberto, e ele que vai tocar aí também as atividades com as colegas, as companheiras. Muito obrigada, gente. Estou aqui atenta.
Primeiro, desejo boa noite a todos e todas. Acho que quando a gente olha para o mundo global, depois a gente olha para o Brasil, e depois a gente olha para o Estado, e depois a gente olha para o município, a gente olha para o território, parece que não há uma outra saída. Nós temos que tecer teias, fortalecer os territórios, reavivar os saberes, compartilhar as vivências e nos aquilombarmos e nos organizarmos também nos terreiros, no campo da saúde. Parece que esse é um caminho incontornável, né? E para que a gente possa fazer uma, uma boa caminhada, eu faria uma breve manifestação para falar de Anansi, porque é importante a gente recuperar entidades, personagens, símbolos, para que a gente possa nos reagruparmos a partir da diáspora, né? Portanto, eu colocaria aqui a importância de se falar desse contexto do tema a partir de uma perspectiva que é a ancestralidade, é o diálogo intercultural e são as políticas públicas de saúde. Elas são intrínsecas. Mas o que, que tem a ver com a Nancy? E aí vou pegar um pouquinho de história de Anansi. Anansi, ou Kwaku Anansi, é uma figura central nas mitologias Viacan, Gana, Costa do Marfim, e em tradições da diáspora africana, né? Caribe, Brasil, Estados Unidos. Ele é um arquétipo da sabedoria, astúcia e resistência cultural, frequentemente representado como uma aranha antropomorfizada, que tece histórias e conhecimentos. Anansi não é apenas um contador de histórias, sua simbologia se relaciona diretamente com saberes, tradições e cura, né? Tendo a teia como metáfora do cuidado. Assim como a aranha tece sua teia, as comunidades quilombolas e terreiros tramam redes de apoio, ervas medicinais, rezas, acolhimentos, ações sempre coletivas. Eu gosto da expressão, não existe uma rede sem uma boa trama, e parece que isso nós herdamos da nossa tradição ancestral e é o que nos segura até hoje na resistência. Anansi também é o guardador de segredos. Muitas histórias falam de Anansi roubando o conhecimento dos deuses para entregar aos humanos, paralelo à resistência dos povos negros em preservar suas práticas, né, coletivas. É também resistência e sobrevivência. É ferramenta de educação. Nas narrativas de Anansi, suas artimanhas para sobreviver, como enganar animais mais fortes, refletindo a resistência negra frente ao racismo e à marginalização no acesso à saúde. Portanto, é importante que evoquemos nesta noite a figura do Anansi, que habita entre nós, tecendo redes ancestrais, simbolizando a conexão entre saberes tradicionais e a luta pela saúde integral. Hoje vamos ouvir quem constrói essas teias nos quilombos e terreiros. E aqui eu passo a fazer a apresentação. Eu gostaria de saber se todas estão já presentes, os participantes, para que eu possa fazer a apresentação de cada um delas, as mulheres que irão compartilhar com a gente seu legado de luta, de resistência e, sobretudo, a sua disposição em apertar cada vez mais essa trama para que a rede fique sólida. Né? Carlos, Pois eu não, acho que eu acho que falta só ir a Márcia. só aí a Márcia. Então, Isso. podemos caminhar então nessa direção, é isso? É, até ela chegar, acho que a gente vai começando, aí quando ela chegar, ela se junta à rota, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, para que essa noite a gente possa compartilhar isso que nós estamos chamando de alinhamento, em verdade é um momento preparatório para que a gente possa estarmos ativos, atentos e absolutamente abertos para que no evento, né, nós possamos conseguir
não só fortalecer, mas a coesão necessária para o fortalecimento dessas teias, dessas redes, né? Para tanto, nós teremos as participações, né, da dona Josefa, aqui agradecendo a sua presença, dona Josefa, e pedindo sua bênção, né? Que é uma tradição que não é apenas religiosa, é uma tradição cultural. O mais velho sempre abençoa os mais novos, né? Porque ali está o grande legado. Também vamos ter aqui nesta noite a nossa Yalorixá e a Márcia Dogum, Otumbá e a Márcia. E teremos também temos a presença da excelentíssima senhora vereadora Eliete Paraguaçu. Portanto, essas três mulheres, e é tão interessante que o número 3 não é apenas um número cabalístico, é um número africano, não é? Porque ele possibilita a abertura dos caminhos em três vertentes, Ecuritá-Metá, ou seja, é preciso pensar na perspectiva da abertura desses caminhos. Não é por outra razão que nós estamos abrindo os caminhos a partir de três mulheres potentes. Eu vou aqui falar um pouco do currículo de cada uma delas, porque é muito importante a gente referendar, mas não só referendar, conhecer as pessoas que nos traz a possibilidade desse fortalecimento da rede. A senhora Josefa, conhecida como Dona Fiinha, benzedeira, mãe de 4 filhos e guardiã de histórias e sementes na comunidade quilombola Sítio Alto, em Simão Dias, Sergipe. Desempenha uma forte participação social, defendendo os interesses da comunidade em diferentes espaços. É também uma das principais responsáveis pela manutenção da tradição popular na comunidade, a partir da dança da roda. Muito bem-vindo, dona Josefa. Muito obrigado por toda a sua luta, por toda a sua história e pela sua existência. E a Márcia Botumbá Iá. E a Márcia Dogum é Yalorixá do Ile Axé Eualo do Mare. É professora aposentada, é coordenadora do RENAFRO, Núcleo de Lauro de Freitas, é coordenadora do CONIRB, Conselho Interreligioso da Bahia, membro do Comitê de Combate ao Racismo Religioso da Ronda Ominirá, da PM Bahia, medalha de Zumbi dos Palmares, da Câmara de Vereadores de Salvador em 2023, menção honrosa pelos direitos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia 2023. Motumbá e a Márcia. Seja bem-vinda, que Ogum possa nos brindar com a sua espada abrindo caminho. E a excelentíssima senhora vereadora Eliete Paraguaçu. Eliete Paraguaçu é uma mulher negra, marisqueira, pescadora e quilombola da Ilha de Maré, integrante da Articulação Nacional de Pescadores e Pescadoras, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras da Bahia, do Coletivo Maim, Organização de Mulheres Negras, e da Coalizão Negra por Direitos do Fórum Marielles. Há mais de 20 anos, constrói suas lutas em defesa do povo negro, do meio ambiente e do bem viver. Atua em enfrentamento direto aos grandes empresários da Bahia, denunciando o racismo ambiental e lutando por justiça social, além de combater a hegemonia branca que restringe o acesso aos espaços de poder e decisão. Em 2019, Eliete Paraguaçu filiou-se ao PSOL, sendo eleita vereadora em 2024 como a primeira mulher negra quilombola e pescadora à Câmara Municipal de Salvador. Portanto, nós temos aqui uma tríade que compõe o conjunto daquilo que são os anseios da população negra. Política pública, conhecimento ancestral, não é? E conhecimento ancestral religioso. Essa tríade, ela seguramente é que nos dará o lastro para que a gente possa avançar, né, nas teias do cuidado, né? Como as redes de solidariedade dos quilombos e terreiros complementam o SUS. O território enquanto resistência. Quais as barreiras geográficas, culturais e políticas para acesso à saúde? No racismo religioso e saúde. Como o racismo e suas variadas formas de manifestação contra terreiros e comunidades afeta o direito à saúde. Tudo isso tem uma conexão com a Nancy. Assim como a Nancy tece fios invisíveis, a pergunta é como
as senhoras podem nos ajudar a fortalecer a tessitura dessas redes de cuidado em nossos territórios? Essa é a pergunta. Esse talvez seja o alinhamento, julgo, mais importante para a gente poder aproveitarmos com força essa oficina, que é um alinhamento, que é também um chamamento. Não há outro caminho senão pela perspectiva coletiva. E, para todos os participantes, como levar esses saberes dos terreiros, das comunidades, para a formação dos profissionais do SUS? Que políticas públicas poderiam fortalecer ainda mais as práticas? A Nancy, ele nos brinda com a possibilidade dessas conexões a poderem acontecer, e acontece nos quilombos e terreiros. Apesar de não ser um orixá ou entidade do candomblé e umbanda, sua essência dialoga com Exu pela astúcia e comunicação. Nanã, Oxum, pela sabedoria ancestral e cura. E traz uma embrincada trama simbólica através dos fios de conta, através dos birros, através dos fazeres, dos trançados, que são tessituras de destinos e proteção. Então, eu entendo que a Nancy foi, talvez, não apenas uma inspiração. Eu lembro que essa seria uma inspiração do nosso grande companheiro, que é o Altair Lira. Mas eu acho que foi o próprio Anansi se envolvendo na perspectiva espiritual e energética para dizer: aqui estou, porque fora do Brasil há uma África que se conecta com a maior rapidez e com a maior potência, com as perspectivas de luta e resistência aqui. Então, eu traria esses elementos, essas são as nossas expectativas para que as 3 mulheres que nos brindarão com as suas vivências possam nos alinhar e nos reorientar para que o evento possa transcorrer não apenas como um evento, mas, sobretudo, como uma mobilização estratégica para o que virá. É isso, pessoal. Penso que, com isso, a gente poderia passar a palavra às nossas participantes, começando pela dona Josefa, né? Saudações, dona Josefa, a gente gostaria muito de ouvi-la e com muita compenetração para que a senhora possa se sentir não apenas acolhida, mas, sobretudo, como aquela liderança mais velha que nos orienta e apruma o barco para o rumo do mar aberto. Boa noite. Quero aqui dar boa noite a todos, né? Agradecer pelo convite, agradecer a Deus por este momento e todas as bênçãos derramadas todo dia de nossas vidas, por tudo aquilo que nós já passamos, que uma pandemia braba, e hoje nós estamos aqui todos sem máscara, sem nada. Isso é motivo de agradecer a Deus e pedir a eles todas nossas bênçãos. E, como o senhor disse, pediu a minha bênção, aqui na minha comunidade era tradição de todos os mais novos dar bênção aos mais velhos. A minha mãe abençoava todo mundo da comunidade e ela dizia assim: Nossa Senhora te acompanhe, te abençoe, te dê uma boa sorte e faça feliz. E até que tinha pessoas que mangavam dela por causa desse costume que ela tinha, né? Então, eu sou Josefa Santos de Jesus, sou casada, tenho 67 anos, nascida e criada aqui na comunidade quilombola, né? Sou quilombola, sou guardiã de semente, sou mestre da cultura popular, faço parte das danças de roda, sou organizadora das danças de roda. A minha comunidade Sítio Alto, no início, ela não se chamava Sítio Alto. O nome da minha comunidade, por ser uma comunidade fundada por negros, porque meu povo aqui era todo mundo era negro, analfabeto, pobre, sem saber a lei nem escrever. Então, pelo motivo, a comunidade nossa ganhava os apelidos assim: Alto da Molesta, Alto da Ganguenza, Alto do Calaçanhado, Alto do Cacete Armado, Escorrega Lá Vai Um. Então, que isso eram os nomes que chamava as nossas comunidades para poder chegar hoje em Sítio Alto, pelo fato de nós ser um povo pobre, negro, sofrido. Então, que a gente já enfrentou muito preconceito. E mesmo assim,
nós não era triste. Apesar daquele sofrimento, daquela tristeza, daquela vida que nós levava, daquela fome que nós passava, nós era feliz. Se a gente chegasse dentro da nossa barraca, dentro de nossas casinhas de tapa, e nós não tivéssemos o que comer, nós não ia chorar e nem brigar. O que é que nós fazia? A gente se reunia para cantar, para dizer história, para dizer adivinhação, para fazer dança, porque tudo que nós fazíamos dentro da nossa comunidade era com o cântico. Tudo que nós se fortalecia era com os cânticos. A gente cantava, a gente dançava, que era para a gente se fortalecer. Porque muitas das vezes a gente chegava à noite, a gente não tinha nada o que comer, aí às vezes até a água que a gente tinha era pouca. Mas a gente, para não ficar mais fraco, a gente tomava uma água um pouco salgada, com sal, mornava uma aguinha, bebia com sal, uma coisa assim, uma folha, para poder se fortalecer e tomar outra. O povo daqui da minha comunidade, eles não sabiam ler, era quase todos analfabetos, todos, mas eles tinham um conhecimento deles. Eles sabiam de que fazer os remédios, eles sabiam de que fazer os banhos, eles sabiam que hora tirava, o que dizia quando ia tirar. Eles preservavam muito a natureza. As árvores para ser cortada, nem todas as aves era para ser cortada, nem toda hora podia se cortar. Então, o que eles diziam? Que as doenças que aparecessem dentro do nosso território, ali dentro do nosso território, nós achava a cura nas matas, nas aves, nas raízes e nas rezas também, porque aqui dentro da minha comunidade, aqui tinha rezador para tudo. Tudo que se tivesse aqui, sabia rezar. Se um parto estava difícil, a parteira já sabia a reza que ia rezar. Se a pessoa estava com uma doença triste, a pessoa ele também já sabia a reza. Então, o que nós vivemos, atravessamos uma vida muito difícil. Dia de nós passar, caçar o que das crianças, e a gente não achava, e fazer um jeitinho de a gente dormir assim mesmo para acordar no outro dia pensando, porque a gente mandava assim, se a gente fizesse a criança dormir, mesmo que ela tivesse com fome, ela não ia se lembrar da fome, ela não ia se lembrar da comida, dormia. E a gente já fizemos isso. Hoje, a gente tem mais alguma coisa. Agora, se olhar o que a gente já passou, tem vezes que até eu mesmo penso, meu Deus, o que foi que eu fiz para viver? Porque a gente dormia no chão, não tinha coberta, a roupa era uma. Muitas das vezes, na minha juventude, eu andava mais de pé no chão do que descalço. E no primeiro dia que eu ganhei uma sandalinha, eu não queria nem calçar, eu ia para a cidade com o pé descalço, chegava na cidade, calçava, quando eu voltava pela estrada, tirava, botava debaixo do braço, porque eu tinha medo de quebrar as correias da sandália, porque eu não tinha com o que comprar outra. E eu pensava assim, se eu desse uma topada, meu pé não quebrava. Então, que a gente viveu para a gente atravessar essa luta. Pelo fato da gente ser um povo negro, quilombola, o povo daqui, todo mundo tinha apelido, Catingodeiro, daqui Touca, Carvão com sebo, fundo de panela, tum-fum, lá que era tanto do nome, batelão, o que é de nome feio, aí a gente tinha esse nome. Mas a gente também, mesmo assim com esse nome feio, a gente tinha aqueles dias da gente fazer os nossos encontros, nossas festas, nossas alegrias, e que era nas danças de roda que nós se desabafava. Muitas vezes nós brigava com as pessoas dançando. A gente via as pessoas que estavam querendo brigar, xingar com a gente chegava na dança de roda, convidava para dançar, e lá nas danças de roda a gente brigava, lá nas danças de roda a gente arrumava os casamentos, lá nas danças de roda a gente contava as nossas histórias de saúde, como era que nós estava, o que era que nós estava sentindo, e assim nós fomos levando o tempo, e hoje estamos aqui, eu estou aqui contando a história. Sou quilombola, me orgulho de ser quilombola, venho das raízes negras, e falo isso com muito amor, e tenho muita alegria de dizer isso, porque lá atrás, aqui no sítio Alto, se nascesse uma pessoa mais clara do que o outro, a coitada da mãe era humilhada, porque no sítio Alto não era para nascer ninguém claro, era tudo negro, porque todo mundo aqui era negro mesmo. E aqui, de muitas formas, a gente passamos muitas humilhações. Mas, vendo a luta, e a gente foi na luta, e nós estamos aqui contando nossas histórias, e a gente precisa contar todas as nossas histórias para o jovem, para a futura geração saber quanto custou para a gente chegar aqui. Porque antes não tinha o que tem hoje. Não tinha Bolsa Família, não tinha salário de maternidade, auxílio de doença. E hoje tem de tudo e as pessoas ainda reclamam, mas lá naquele tempo não tinha nada. E como nós passamos, e hoje estamos aqui contando essa história. Nós não tínhamos saúde.
A nossa saúde aqui era cuidada pelo rezador. Era o que eles mandassem a gente fazer. E as mulheres não faziam pré-natal. O pré-natal era as parteiras quem indicava. E como era que ela dizia, quando o menino nascia, o menino já trazia o nome, a gente não mudava o nome de criança, não. E quando a menina nascia, o menino tinha que dormir mais ou menos 3 noites, enrolada com a mesma coberta, que era para se fortalecer os laços das amizades de mãe e filho. Então, que muita coisa, muita história que tem, eu estou só contando só um começo, muita história que tem, muita dança, muita música, muito verso, que de tudo quanto é de dança, aqui a gente sabe dançar. E era assim que a gente se sustentava para incentivar os jovens, segurar os jovens dentro da sua própria comunidade. E, e boa noite, né? E se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Dona Josefa, ouvi-la é poder recuperar muitos anos de história. É como se a senhora tivesse, na sua rápida fala, recuperado os 500 anos, né, da colonialidade, os 500 anos do sofrimento do povo preto. Porque a senhora define com muita naturalidade, com muita simplicidade, que mesmo diante de todas as adversidades, todas as dificuldades, havia estratégias que eram baseadas no afeto, no cuidado, não é? Esse exemplo que a senhora dá de que a criança dormia 3 noites com a mãe para que criasse o vínculo, né? Quanta coisa bonita, né? Nosso povo teve que resgatar ou trazer de África e aqui se manter como uma estratégia forte de sobrevivência. É o sapato que a senhora é o acesso ao mundo chamado moderno, que a senhora tem a preocupação de não rebentar, porque senão teria dificuldade de ter outro. É a criança ir dormir com fome, mas embalada pelo canto. É o momento em que a gente evoca a espiritualidade para que a espiritualidade acolha a fome daquela criança. Então, eu penso, para os demais que estão participando, que isso é a Nancy, que isso é a tradição, que essas foram as formas mais eficazes da nossa luta e da nossa resistência. Muito obrigado, dona Josefa, pelo carinho, pela leveza e, sobretudo, pela esperança. Suas falas nos traz esperança de que, se chegamos até aqui, e é uma fala que a senhora reverbera muito forte, se chegamos até aqui porque tivemos a inteligência, a astúcia e a capacidade de nos reinventarmos nas dificuldades. Muito obrigado. Sua bênção para que todos nós possamos ser abençoados pela senhora, pela sua comunidade, né? E pela sua ancestralidade. Eu vou solicitar, né, primeiro apresentar a nossa excelentíssima senhora vereadora Eliete Paraguaçu e solicitar que ela manifeste e apresente as suas considerações, seu histórico, que é um histórico muito rico, tanto quanto da dona Josefa, em campos diferentes, e a ideia mesmo dessa oficina é observarmos como em campos diferentes nós convergimos numa mesma perspectiva, que é a nossa luta, que é a nossa vitória final, que são as nossas estratégias herdadas do passado, que vão presentificar um novo reagrupamento comunitário. A comunidade precisa reaprender isso. A comunidade da cidade, a comunidade daqueles que perderam a referência da sua pequena localidade, né? Portanto, eu quero apresentar aqui a excelentíssima senhora vereadora Eliete Paraguaçu. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eliete Paraguaçu é uma mulher negra, marisqueira, pescadora e quilombola da Ilha de Maré, integrante da Articulação Nacional de Pescadores e Pescadoras, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras da Bahia, do Coletivo Maim, Organização de Mulheres Negras e da Coalizão Negra por Direitos e do Fórum Marielles.
há mais de 20 anos. Constrói suas lutas em defesa do povo negro, do meio ambiente e do bem viver. Atua em enfrentamento direto aos grandes empresários da Bahia, denunciando o racismo ambiental e lutando por justiça social, além de combater a hegemonia branca, que restringe o acesso aos espaços de poder e decisão. Em 2019, Eliette Paraguaçu filiou-se ao PSOL, sendo eleita vereadora em 2024 como a primeira mulher negra quilombola e pescadora à Câmara Municipal de Salvador. Bem-vinda, excelentíssima senhora vereadora. Seja bem-vinda. Axé, axé. No rio e no mar, pescador na luta. Nos açudes e nas barragens, pescando liberdade. Hidronegócio, resistir, cerca nas águas, derrubar. Eu venho desse lugar, de um lugar cercado de água. Eu costumo dizer que eu sou mulher das águas, porque vim trazida de África pelas águas, moro em um território cercado de água, produzo alimento nas águas, porque sou uma marisqueira, e tudo no mundo é água, né? Sem água a gente não vive. E é com esse espírito que eu passo aqui para agradecer de coração a Jailda e todo o grupo, né, que pensa na perspectiva de chamar para a sociedade um novo debate, um debate que fala, sobretudo, a vida dos menos favorecidos, aqueles que estão nas margens, mas também aqueles que são os defensores e defensoras do bem viver. Eu sou Eliette Paraguaçu, uma mulher negra, marisqueira e quilombola de Ilha de Maré, do território mais negro da cidade de Salvador, o bairro mais negro. Eu sou filha de um pescador e de uma marisqueira. Pesquei até 2022. Sou trabalhadora nas águas e alimentei meus filhos a partir das águas. Então, desde a década de 90 que eu tenho, junto com outras mulheres e homens, travado uma luta contra o modelo de desenvolvimento que está posto no Brasil e, sobretudo, no meu território, era com a Petrobras, que chega na década de 60 e, um ano depois de instalar a refinaria Landulfo Alves, chega no território de Ilha de Maré. E a chegada dele já vem dizimando, matando e assassinando tudo que existe. E, sobretudo, uma das áreas que, para a gente, enquanto pescador e quilombola, é fundamental, que é as áreas de manguezais, né? Esse berçário. O mangue, ele tem esse papel fundamental de absorver, mas também é esse berçário, né, que cuida, que cria, que tem ali toda a vida marinha. E a chegada desse empreendimento, né, dessa exploração pelo o ouro preto, ele dizima tudo e, sobretudo, matando a comunidade em vida, né? Matando em vida, porque tirar um mangue de uma comunidade, de um bairro da cidade de Salvador, Ilha de Maré é um dos bairros de Salvador, tirar mangue dessas populações que a maior 90% vive da pesca artesanal, é matar em vida e trazer uma falta de dignidade para aquelas populações, porque a gente trabalha, a gente tem um modo de vida da gente, a gente tem o nosso modo de fazer, de viver, de se relacionar com a natureza, e matando ela, a gente fica sem trabalho, sem dignidade, que é isso que promove o racismo ambiental. E o racismo ambiental, ele é uma mão na roda, ele anda, né, abraçado com o poder público dos nossos municípios e estado, porque ele é o assassino sem digital. Então, eu venho desse território, eu venho de um território mais negro, bairro mais negro de Salvador, o bairro que tem o maior número de anemia falciforme em Salvador, o bairro que tem o maior número de albino na cidade de Salvador, o bairro que está a menos de 1 quilômetro dos maiores complexos industriais do estado da Bahia, e o bairro que tem o maior número de câncer na cidade de Salvador, e o bairro que tem 21 poços de petróleo e que a Prefeitura Municipal de Salvador e o Estado recebem royalties. Então, eu venho desse lugar, de um lugar de muita injustiça.
de um lugar de muita desigualdade, sobretudo um lugar que tem o petróleo, que tem o ouro negro, né? Então, o que me atravessava e o que me fez enfrentar esse modelo perverso de desenvolvimento era exatamente isso, mas também a poluição química nos corpos de 116 crianças, e 90% dessas crianças que foram pesquisadas, sou mãe de uma dessas crianças que hoje já está jovem adolescente, então, jovens, né? Hoje já são 25, 26, 24, varia a idade desses 116 jovens que fizeram, crianças que fizeram a pesquisa, sou uma mãe de uma das, e o que me alimentou de desejo e sede de justiça e de clamar e denunciar o racismo ambiental daquele lugar, né, junto com muitas mulheres e homens. Então, toda essa trajetória de vida, eu costumo dizer que eu sou essa rede de movimento, né? E essa rede que se conecta com vários outros movimentos sociais, que aí tem um lugar de muita importância, eu tenho dito muito isso, a gente precisa se conectar com outras redes de luta social no estado da Bahia, sobretudo fora, por onde for que tem justiça, a gente precisa estar junto, construindo novas narrativas e construindo novas formas de sobreviver a esse modelo que está posto. Então, eu venho desse lugar de 3 ilhas, né? São 3 ilhas que são bairro de Salvador, mas que também pagam o meio de transporte mais caro do Nordeste, né? Então, é muita ausência da política pública e a gente decidiu denunciar. Lá na década de 90, em 2000, a gente faz uma luta mais incisiva contra o Porto de Aratu. Porto de Aratu e aquele conglomerado de empreendimentos que tem no entorno, sobretudo as multinacionais, porque a gente não está falando só das empresas brasileiras, a gente está falando das empresas internacionais, multi, né, que tudo dele é grande, é mega, como se a gente não tivesse tanto uma grandeza. E esse modelo foi cada vez mais espremendo, apertando, escorraçando, empurrando e sitiando os territórios de Ilha de Maré, sobretudo, e no entorno aí da Baía de Todos os Santos. E nesse processo de várias tentativas de perseguição política, tentativa de assassinato, tocaias, porque a gente conseguiu denunciar o racismo ambiental e denunciar essa injustiça causada por esses grandes empreendimentos, a gente resistiu. A gente resistiu e eu fui eleita agora em 2024 como a primeira marisqueira quilombola eleita na capital, primeira capital do Brasil. E a minha chegada também causa esse desconforto para aqueles que sempre determinaram nessa cidade quem vive e quem morre. E a gente, de fato, vem aí tentando cada vez mais se fortalecer a partir das lutas sociais. Para mim, o que me mantém de viva essas redes conectadas de terreiro, de movimento social, seja ela em Salvador, na Bahia, fora do Brasil. Eu passei por 7 países denunciando o racismo ambiental, eu fui me fortalecendo a partir dessas conexões, desses entendimentos, dessa relação profunda entre natureza e gente, né? A gente tem aí cada vez mais sentido na pele esse modelo de que quer dar lugar a cimento, tira a árvore para dar lugar a cimento, tira a árvore frutífera para dar lugar a cimento, colocando em risco a sociedade mais vulnerável, né, menos favorecida, sitiada e nas margens dessa cidade. A gente traz o debate dentro da Câmara Municipal de Salvador, o racismo ambiental e a consequência dele sobre os corpos dessa cidade, e, sobretudo, os corpos negros. E a gente encontra um enfrentamento profundo quando a gente ouve, né, os vereadores da direita dizer que racismo ambiental não existe,
E aí a gente se pergunta a quem não interessa discutir o racismo ambiental na cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, sobretudo, né? Os empresários que dominam e que quer dominar a Bahia e que quer dominar a Baía de Todos os Santos, que é cercada de 54 ilhas com 13 municípios. Interessa a quem? Salvador Itaparica, Ponte Salvador Itaparica, interessa a quem? Né? E quem vai ser afetado, sobretudo? Principalmente os povos de Santos, que são os primeiros que levantaram ali na ilha de Itaparica para dizer de todo esse impacto social, ambiental, econômico, visual na Bahia, sobretudo na Baía de Todos os Santos. O impacto direto e indireto para essas populações que têm como a natureza a sua fonte de renda e o seu modo de vida. E, em nome do capital, desse modelo perverso, passa por cima da ancestralidade, passa por cima do modo de vida, passa por cima e assassina não só as áreas verdes, mas também assassina os corpos daquele que defende, que são esses guardiões e guardiãs da natureza. A gente está falando do Brasil, né? O Brasil está saindo na frente no ranking de que mais mata líderes e lideranças nesse país, e o país que é diverso porque a gente existe, né? Então, é uma contradição cotidiana dentro dessa cidade, desse estado, Bahia, que é diverso porque a gente existe e que nós é que movimentamos toda a economia desse país a partir do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de viver, do nosso jeito de se relacionar com a natureza. Então, para a gente é muito importante esse debate, sobretudo na saúde dessas populações menos favorecidas. O ISC, ele acompanha a situação de Ilha de Maré há décadas, junto com a gente, né? Desde 2007, né? Desde 2008, não lembro. A gente tem, desde 2004, na verdade, a UFBA, ela vem acompanhando o território de Ilha de Maré. A gente consegue fazer essa relação onde a universidade precisa respeitar o modo de vida, não nos enxergar como um objeto de pesquisa. Esse era o primeiro debate com a universidade. A gente não é objeto de pesquisa, a gente quer construir a gente quer pesquisar a gente precisa que você respeite os nossos saberes, o nosso jeito de viver e de fazer, a partir da sabedoria ancestral, cultural, e da vivência que a gente tem com a natureza. Vocês não podem nos enxergar como agora a universidade é a salvação da lavoura. Não é isso. E a gente fez um debate de uma relação de muito respeito com a universidade, né? Respeito esse que a gente tem caminhado junto há mais de 2 décadas. Respeito esse que a gente consegue pensar coletivamente, pensar junto com os territórios e pensar em alternativa. O Mandato Popular das Águas tem muita relação com as universidades e juntos a gente estamos construindo projeto de lei, projeto de indicação, cursos, né, e formações a partir dessa relação com o gabinete, o Mandato Popular das Águas e a universidade. A gente acaba de instituir, no estado da Bahia, o Observatório de Pesquisa de Povos e Comunidade Tradicional, junto com a Fiocruz, que vai trabalhar as tecnologias sociais, identificando que não há outro caminho a não ser se relacionar com as comunidades. Não há uma outra saída se a gente não entender que a relação entre comunidade e natureza é a saída para esse projeto político que está posto no nosso país, que tem matado e assassinado em massa uma população e o meio ambiente a partir dessa ganância que está colocada no nosso país. Explorando, enxergando a natureza como esse lugar de lucro e não como esse lugar de uma relação que, se não cuidar, a gente morre, né? Então, é com esse espírito assim que a gente passa para dizer que não dá mais para a gente... A academia, né? A academia ele é esse espaço muito importante, né? É o espaço da ciência dos saberes, mas também é um espaço que forma politicamente as pessoas, né? Não é só pegar o seu currículo e pronto. Não, é um espaço de formação também. E é nesse espaço de formação que a gente precisa dialogar todos os dias, que não há uma saída se a gente não começar a fazer uma defesa ampla
do bem viver. Se a gente não começar a enxergar esse espaço de formar opiniões, de formar saberes e disponibilizar toda essa sabedoria para os defensores e defensoras, para a sociedade civil, entendendo a necessidade de a gente conseguir se irmanar e defender o bem viver. O bem viver, para mim, é ter as minhas áreas de manguezais equilibrada e saudável, porque é daquele espaço que a gente produz um alimento de qualidade, né? Quem não come marisco nesse Brasil? Quem é que não come as muquecas na cidade de Salvador? Quem é que não enxerga a beleza que tem na Baía de Todos os Santos e não vai dar aquele mergulho maravilhoso nessas águas quentes? E por que não fazer também a defesa desse espaço, né? Como que uma ponte vai cortar na carne de uma ancestralidade, cortar na carne de um lugar que para a gente é muito importante. E só quem faz a defesa é as comunidades tradicionais. Como é isso? Que lugar é esse de defensores e defensoras ambientais? Que lugar é esse que diz que quer contribuir com o desenvolvimento da humanidade? E não fazer um debate do impacto visual, econômico, social, que vai levantar sedimentos que está adormecido há mais de 70 anos, que vai impactar na saúde, principalmente das populações menos favorecidas, que já está ali largado as traças, como diz nas comunidades, que não tem uma política que enxergue essas pessoas como gente. E a gente fica nessas perguntas, nessas inquietações, nesse sentimento profundo de adoecimento, porque o projeto que está posto ele é esmagador, ele não respeita o meio ambiente, ele não respeita as pessoas, eles descaracterizam a lei do meio ambiente, ele não respeita a Convenção 69, porque somos signatários da Convenção 69, temos direito à consulta livre, prévia e informada. E tudo isso, em nome do capital, ele é rasgado, ele é largado às traças, ele é desconsiderado, ele não é aplicado nesse país, sobretudo o Brasil, né? Sobretudo o Brasil dos povos esses que cuidam do bem viver, povos esses que são os guardiões e que a cidade ainda não caiu porque nós existimos. A gente falava de crise climática há uns anos, hoje a gente fala de emergência, e amanhã a gente vai falar do quê? Essa é uma pergunta que a gente faz para a sociedade, porque a gente precisa pensar no amanhã e na geração futura. A geração futura está em ameaça em nome do capital. É um pouco isso, sigamos aí dialogando, conversando, porque a gente precisa se fortalecer cada vez mais nesse entendimento de que não há mais outra saída se a gente não fizer uma tarefa e uma frente ampla de defesa da cidade de Salvador, de defesa da Bahia, sobretudo a Baía de Todos os Santos, e da vida daqueles que menos é enxergado, né? Porque eles querem higienizar os nossos ambientes, tirando a gente desse espaço, porque tudo que eles diziam que eles não queriam, a comunidade não prestava, as áreas de pesca não prestavam, os quilombos não prestavam, a mata não prestava, e eles agora decidiram habitar nos nossos lugares e quer tirar a gente do nosso bem viver. Primeiro, agradecer a excelentíssima vereadora Eliete Paraguaçu pela forma contundente e não menos humana, menos afetiva, menos raiz, com que nos brindaste com essa expressão da luta. A senhora nos convoca a repensar
não é? Que a luta pela preservação do meio ambiente vem de muito longe. E ela está intrinsecamente envolvida com a nossa existência. E não apenas nossa, porque é importante também resgatarmos a generosidade com que pensamos a preservação do meio ambiente, porque nós pensamos coletivamente. E todos que estiverem dentro do território precisam ser pensados como parte integrante deste território. E essa talvez seja a nossa grande lição moral para o que se chama de coletividade, para o que se chama de respeito à alteridade, para o que se chama de empatia. E, nesse sentido, a senhora também nos faz lembrar de uma frase de uma antropóloga, Ilka Boaventura, que ela dizia: as comunidades tradicionais são os últimos guardiões dos ricos mananciais de vida. Isso não é pouca coisa. Na sua fala fica intrinsecamente, fica claramente, fica explicitamente colocado a necessidade de repensarmos isso. O mandato popular das águas. Eu penso que nesta oficina, e me ocorre quando eu ouço Dona Josefa e quando eu te ouço, a gente precisa potencializar essas falas, mas traduzindo elas em estratégias institucionais e estratégias de mobilização. O que eu estou chamando de estratégias institucionais? É preciso que desse evento, desse encontro, saia documentos que possam circular o mundo e que possa apresentar, por exemplo, o teu mandato popular das águas. Todas as universidades, a senhora faz um questionamento absolutamente consistente, coerente e adequado. Eu, como professor universitário, tenho me perguntado, cada dia que entro em sala, qual é o propósito da gente construir paradigmas do ensino-aprendizagem, se não for para uma formação cidadã, moral e política. E nós também sabemos que os jovens, hoje, mediado pelas redes sociais e por outras dispersões ideológicas, não têm se voltado para pensar que o fortalecimento, através do conhecimento, é uma poderosa arma, é uma instrumentalidade de enfrentamento ao racismo. E nós vamos precisar, sim, vereadora, a realinharmos-nos e dizer quais são os propósitos. Hoje nós temos militantes históricos dentro das universidades, pessoas com compromisso de luta, não mais sendo aquele objeto exótico dentro da universidade, mas interferindo diretamente na formação desses estudantes. Eu não quero ser lembrado como o professor preto que chegou na sala e eu tive um professor preto. Eu não quero ser mais um número estatístico. Eu preciso que esse estudante lembre de mim como alguém que repassou o bastão e compartilhou o legado para dizer: esta luta vem de longe. É dessa forma que a gente pensa que é fundamental que este evento tenha, estrategicamente, ações institucionais para dentro e, melhor, para fora e para dentro, que nós possamos criar, sim, uma epistemologia, uma metodologia que seja disseminada por todos os territórios. Nós vamos precisar falar a mesma linguagem em todos os territórios. É na diversidade que a gente constrói a potência de uma trama forte nessa rede. E é dessa forma que podemos aqui recuperar a figura de Anansi, a esperteza de Anansi, mas, sobretudo, os propósitos de Anansi, o fortalecimento da comunidade, a partir das estratégias de sobrevivência. Então, nesse sentido, fica uma pergunta para o debate mesmo. Como as artimanhas de Anansi se relacionam com as estratégias de sobrevivência dos povos tradicionais no SUS hoje? Pensando aqui as duas falas dessas duas mulheres que
expressaram não apenas uma teoria, mas, sobretudo, a sua vivência cotidiana, teorizada a partir da ação. É a praxis, né? Teoria e prática. Não é apenas uma teoria, é teoria e prática. Que momento belíssimo. Eu diria, vereadora e a dona Josefa, que aula maravilhosa de cidadania negra, que aula maravilhosa de ancestralidade negra. Modupé, do Yorubá, muito obrigado. Carlos, aí a Márcia chegou. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Como nós tivemos duas falas potentes, falas que remexem, eu tenho certeza que todos aqui presentes precisarão passar algumas horas em claro, antes de dormir, para entender para onde a gente está caminhando. Se o caminho já teve início, agora é o aprumamento desse caminho. E aí a gente diz, opa, agora sim, agora estou entendendo para onde esse barco está indo. Né? Então, eu convidaria a nossa Ialorixá para também participar desse momento, mas, sobretudo, evocar a nossa espiritualidade. Ainda que todas as manifestações anteriores foi evocação da nossa ancestralidade, mas que ela o faça. E aí eu pediria a Márcia Dogum que evoque a partir da sua espiritualidade, da sua energia e da energia desse grande xirê que está aqui constituído. Né? E aí, para, mais uma vez, apresentar e reafirmar o papel de cada uma dessas mulheres potentes aqui, aí a Márcia de Ogum, aí a Lorixá do Ile Axé, Euá Olodumare, professora aposentada e é coordenadora do RENAFRO, Núcleo Lauro de Freitas, é coordenadora do CONIRB, Conselho Interreligioso da Bahia, membro do Comitê de Combate ao Racismo Religioso da Ronda Ominirá, da PM Bahia. Medalha Zumbi dos Palmares, Câmara de Vereadores de Salvador, 2023. Menção honrosa pelos direitos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 2023. Motumbá e Agô, pedimos licença para que ela possa expressar e trazer para a gente essa energia que tem sido o elo catalisador das tramas e das redes de Anansi em nosso território brasileiro. Boa noite a todas as pessoas. Professor, muito obrigada pelo acolhimento. Eu quero pedir a Agô que é licença a todas as pessoas que estão aqui compartilhando a tela junto comigo, mas também a todas as pessoas que podem nos assistir pelo canal do YouTube. Eu quero dar mojubá a todas as pessoas, independente do segmento religioso que façam parte, explicando que quando eu digo para vocês mojubá, eu estou apresentando os meus respeitos, pois todas as pessoas são merecedoras de respeito. Eu peço desculpas pelo atraso, mas a vida de uma religiosa que também é militante e ativista é assim, é cheia de imprevisto. Me perdoem. Eu quero fazer o uso da fala, mas eu peço a Gô, que é licença, e eu dou mojubá, que eu apresento os meus respeitos, a minha ancestralidade na representação das mulheres mais importantes da minha vida, a minha mãe biológica, a saudosa Iavaldete de Euá, pois é dela que eu herdo esse legado religioso e é ela quem me deu a vida. Eu só estou aqui porque ela me gerou. E a minha saudosa Estelita de Oiá, que foi a pessoa que me fez nascer para a religião, ou melhor, renascer para essa vida. Pedi a Goda Mojubá aos meus orixás, o primeiro deles, que é Babá Exu, que é o grande comunicador, que eu possa utilizar das palavras corretas para estabelecer uma comunicação positiva com todos vocês.
ao meu pai Ogum, porque é o dono da minha ori, da minha cabeça, mas é o primeiro tecnólogo do mundo e é graças a ele que nós podemos realizar eventos como esse. Pedir a bênção a todas as pessoas, indistintamente, e em contrapartida desejar que o meu pai Ogum abençoe a todos vocês, pois hoje é uma terça-feira. Eu quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar inserida nesse projeto que tem um significado muito importante para os povos pretos, para os povos quilombolas, para os povos de terreiro, porque a pauta principal deste projeto é saúde. E aqui, antes de fazer qualquer fala ou responder qualquer pergunta, eu quero dizer que a primeira vez que eu li o título desse encontro, desse projeto, e que eu vi a Nancy, eu só reportei essa palavra, esse nome, esse Uruncó, Aiananã, Aiabaim, Salubaiá, que é a nossa grande mãe, que muitos chamam de avó, é um orixá feminino, Nanã, que é aquele orixá que promove a saúde do povo preto, a nossa saúde. Dizem muitas pessoas que é Babá Obaluayê, esse promotor, mas ele é o nosso médico, o nosso curandeiro. Mas a mãe, que faz parte do grupo das Iamins, das grandes feiticeiras, e que transforma doença em saúde, é Mãe Nanã. Então, essa palavra, Nancy, me lembrou muito, e quando fala das teias de Anansi, eu digo assim, que bom que nós temos a nossa ancestralidade, mas, sobretudo, os nossos orixás, inquices e voduns, para nos abençoar. Que bom que nós estamos sendo abençoados e enredados pelas teias de Mãe Nanã. Então, eu gostaria de, mesmo sendo uma terça-feira, que não é o dia de louvar Mãe Nanã, dizer assim: Salubaia, Iabaim, Mojubá, Auó, a bênção Iá, Nanaicuré, Omonile, Corajô, 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 Afulelé, Corajô, Nanaicuré, Omonile, Corajô. E pedir 1000 bênçãos, porque essa religião de matriz africana chamada candomblé, ela tem cantigas, mas ela também tem rezas. Que nós possamos sempre clamar por bênçãos e saúde, dizendo: Nana sé no sé kunde gongo, Nana sé no sé kunde gongo, Nana sé no sé kunde gongo, uh, Salubaia, Finim, Finim, Burucuru, Orixá Caló. A bênção, meus irmãos. Modupué, por me permitir compartilhar de um momento tão importante como esse. Benção Iá, Modupué. Meu pai te abençoe, sua bênção. Cotopé, meu irmão, meu pai. Que Deus nos abençoe e que Nanã Axé, nos abençoe. A sua axé. analogia com a Nancy para Saluba, para Nanã, ela é realmente
a materialidade dessa conspiração ancestral que vai tecendo e vai convocando a nossa energia mental para a construção de narrativas como essa. Não foi programado, mas efetivamente ela vai se materializando, porque a nossa programação ela não é tecnológica na perspectiva do que são as novas tecnologias. As high-techs não alcançam essa perspectiva, não alcançam. E eu, nesse sentido, eu vou fazer aqui uma exortação, que quando a gente chegar nos terreiros, esqueçamos os telefones, porque eles atrapalham a conexão com o orixá. Quando nós chegarmos nas comunidades tradicionais, Axé, esqueçamos os telefones, porque eles atrapalham a nossa conexão com os povos ancestrais. A gente vai precisar axé. fazer um saneamento mental para não usar tanto a tela. Então, que o façamos nos nossos espaços sagrados, sobretudo. Axé. Né? Sua bênção, meu Deus. Xangô nos abençoe sempre. Modupó é por essa contribuição. Cotopé Loré. E, nesse sentido, eu diria que, sobretudo, a senhora que foi a última a falar, existe um encadeamento que só mesmo Nanã para explicar. Né? O encadeamento da Dona Finha, o encadeamento trazido também pela Eliette e agora por a senhora. Eu penso que a gente programa, organiza, mas a tessitura não é nossa. Né? E a senhora sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque numa comunidade de terreiro, a mobilização não começa no dia do xirê. A Não, mobilização é muito antes. muito anterior. Aqueles que cuidam da saúde das folhas, o sangue, o babalossangue, o gince, eles vão muito antes catar as folhas, preparar os banhos, para que quando os filhos cheguem, eles possam se blindar de uma Isso, potência perfeito. ancestral que é tirada da mata. Então, nós estamos, e eu particularmente me permita a alegria de participar deste momento, agradeço sobretudo a nossa professora, amiga, irmã, Joilda, por nos convidar, juntamente com a equipe, para participar, porque nesse momento eu estou me sentindo em conexão espiritual, sobretudo. Essas três mulheres que falaram me evocam essa espiritualidade que está aqui precisando dessa retroalimentação diária. E todas foram efetivas em trazer o que representa, o que representou essa trajetória até o presente momento. Portanto, Iá, a gente que vem de uma longa batalha, é compreensível. Nós estamos em todas as frentes. E talvez, hoje, o que nós chamamos de movimento negro plural possa entender que não há uma bandeira específica. Todas as bandeiras convergem numa perspectiva: existência, resistência, ancestralidade e respeito à história e à tradição. É dessa forma que Ancestralidade essa que nos rege, não é, professor? E que totalmente. a gente não pode fugir disso. Ainda que sejamos pretos e não estejamos nas religiões de matriz africana, a ancestralidade fala mais alto. Perfeito, perfeito. É o que se materializa nesse momento. Quem tem olho, que veja. Quem tem ouvido, que ouça. Quem tem sensibilidade, que se permita. Muita gente fala, Achei. eu manifesto ou não manifesto o orixá, eu manifesto ou não o inquice. Enfim, todos nós manifestamos a energia, porque a energia ela tem denominações específicas, mas a energia é própria do ser humano, sobretudo quando ele se reúne para apontar um caminho de coletividade. Onde houver a noção de coletividade, haverá energia, haverá um xirê, haverá mobilização Axé. ancestral. É, é isso mesmo. Que o xirê é esse movimento circular, né? Sim, Onde todos têm vez, não existe destaque para um só.
É Perfeito, como se nós estivéssemos de mãos dadas, conectados. A gente não pode quebrar essa conexão, perfeito. porque a energia perpassa por todos nós. É por isso que num terreiro de candomblé, a gente, quando termina o xirê, que os orixás manifestam, e que eles entram e são recolhidos para trocar as vestes, porque aquelas vestes são as nossas e não as deles, o candomblé continua, não pode parar. A gente não faz pausa, porque essa conexão dessa energia não pode ser quebrada. Axé. Dizer que essa ancestralidade, que esse sagrado nos rege o tempo inteiro. Nós não precisamos estar no terreiro para sermos regidos por essas forças. Na nossa vida cotidiana, eles estão exercendo o tempo todo. Eu já tinha dito, olha, gente, eu vou participar mais do que nunca, eu quero estar. Combinei, estava tudo certo, eu sabia que começava às 7 horas e eu não pude, porque eu tive contratempo. Então eu disse, a babá Exu, Mojubá, que seja feita a sua vontade. Mas eu consegui, eu estou aqui. Então, eu tenho a plena convicção que eu consegui participar, compartilhar a tela com vocês, a partir do momento que o sagrado me permitiu. E assim vai ser esse seminário, nas Teias de Axé. Anansi, que Axé. tem tantas pessoas boas, competentíssimas, de bom coração, dispostas a trabalhar por esses coletivos, porque nós temos muitas logomarcas nos cards e muitas pessoas de várias instituições envolvidas, porque a gente está pensando na saúde de pessoas, que não são poucas, são muitas. É isso que a gente faz diariamente, professor, dentro dos nossos terreiros Sem e dúvida. nos nossos coletivos que pensa a saúde da população preta e da população de terreiro. É a gente informar, é a gente acolher. Há 2 anos atrás, nós estávamos lançando uma campanha no Ilhaxé, o Aulo do Mar, chamada no mês de agosto, porque nós sabemos que o agosto é o mês de celebrar a família Gi, que é Babau Baluaê, Ah, Yananã, Iaiuá e Babau Xumaré. É o mês que a gente tem os sabejés na rua clamando por saúde, e nós lançamos uma campanha chamada Agosto da Saúde, sob as bênçãos de Yananã, Babau Baluaê e Babau Sanho, porque a gente ouve muito como a língua que é utilizada para a comunicação dentro dos terreiros de candomblé, principalmente os de matriz iorubá, é a própria língua iorubana. Nós ouvimos muito as pessoas dizerem Kocieuê, Koci orixá. Sem folha não tem orixá, mas sem folha também não tem medicina. Sem folha também não tem cura, perfeito. porque é dentro desses espaços sagrados que nós aprendemos a manusear, a trabalhar com uma folha e saber para que cada tipo de folha serve. Porque antes de chegar nos hospitais, nas clínicas, para consultar um médico, o nosso povo primeiro ouve as Ialorixás, os Babalorixás, os Babaloçães, os Morotonãs, que são pessoas que trabalham diretamente com as folhas, seja na colheita, seja na maceração, na preparação para banhos, na preparação para o mioró, para a preparação de chás. Então, quando as pessoas chegam ao médico, ele já tem um pré-atendimento, que é, além de medicinal, porque essa medicina ancestral, através da utilização das folhas, é também um tratamento e uma preparação espiritual e religiosa. Então, saber que nós estamos de mãos dadas com os senhores e as senhoras, cientistas, como dizia a minha Yalorixá, que alisaram o banco da ciência, para fazer uma parceria
para falar de saúde, para tratar de questões específicas do nosso povo preto, é não só uma honra, é uma bênção. Vida longa com saúde, ao projeto Nas Teias de Anansi, que nós sabemos que essa é a primeira edição, mas nós teremos muitas outras. Do pé, ô. Axé, 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 ô. Axé, ô. E demais companheiros e companheiras presentes, acho que essa oficina ela nos remete a uma organização que está posta pela linha de fala, né? Nós tivemos Dona Josefa, que trouxe a trajetória e as estratégias desenvolvidas e os ritos religiosos também desenvolvidos a partir das comunidades quilombolas. Depois nós trouxemos a nossa vereadora Eliette Paraguaçu numa perspectiva de apresentar uma luta em que ela se coloca por inteira. Irmã, nós queremos você sempre inteira, sempre plena, que Ogum lhe proteja, né? Que Nanã lhe dê o abrigo lodoso da força, da inteligência, da sabedoria. Axé Ireu, Bobô Ireu. E que nós possamos, a partir desse exercício inicial, pensarmos, e aqui eu vou provocar os estudantes, os mestrandos, os doutorandos, cada uma dessas falas enseja uma bela de uma produção das nossas estratégias tecnológicas, das nossas instrumentalidades. Porque cada uma dessas falas, elas provoca uma profusão de análises que nós precisamos produzir. E produzir dentro daquela perspectiva que a própria Eliette nos convoca. Nós não somos mais objeto do estudo, nós somos parte integrante da produção desse conhecimento. Eu tenho afirmado de maneira categórica, nós temos uma teoria racial, nós temos uma história que nós constituímos a partir do nosso olhar e nós temos uma epistemologia. E nós precisamos deixar para as novas gerações escritos. A tradição oral, ela nos trouxe até aqui garantindo a perpetuação da língua, a perpetuação do fazer, a perpetuação do existir, mas os escritos, eles deverão ficar para que possa ser acessado por mais e mais pessoas. E, nesse sentido, eu já vejo essas 3 falas como 3 eixos importantes que podem mobilizar toda a existência do Anansi, desse grande seminário. Axé. É isso. Muito obrigado, Iá. É um prazer, espero poder conhecê-la pessoalmente, uma Com oportunidade. certeza, Quero ir na sua casa, porque a com gente certeza. perdeu o hábito de visitar as casas. É isso mesmo. E isso Eu quero, inclusive, quebrando protocolos, dizer que eu estou à disposição. Ilhaxé, o Aulô do Mar, é um terreiro fundado pela minha mãe biológica. Tanto ela quanto eu sempre acreditamos que a religião, trabalhar somente a religião, perde um pouco o sentido, a gente precisa fazer um compartilhamento da religião com a educação, com a saúde, para que a gente possa, de forma mais efetiva, conseguir ajudar mais pessoas, ou pelo menos orientar essas pessoas, encaminhar. Nós já temos uma possibilidade de projeto, que acho que os senhores vão gostar. Eu tive a oportunidade de participar do podcast do professor e doutor, porque ele é médico psiquiatra, doutor Antônio Neri,
e eu falei muito sobre os projetos da Renafro, e ele ficou de montar um curso na área de psiquiatria, mas que a gente pudesse também abordar as questões religiosas para ajudar nas questões e problemas mentais de tantas pessoas, porque nós sabemos que hoje muitas pessoas sofrem, têm problemas, doenças mentais, e que muitas vezes essa doença mental, ela tem uma origem espiritual. Nós vivemos tempos de estresse, de turbulência, de preocupações, de dificuldades financeiras, de novas doenças, de novos vírus aparecendo, tempos de negacionismo, tempos de fundamentalismo. Então, nós precisamos estar conectados, várias de nós, para nesse fortalecimento a gente ter condições plenas de lutar contra tantas adversidades. Então, fica aí a minha disponibilidade. Eu sei que tem uma agenda, às vezes, difícil, mas quando eu falo da disponibilidade, são as minhas intenções, o meu coração e as portas do Ilê Axé, o Aula do Mare. Não, se você quiser falar. Bom, eu particularmente, eu acho que nós estamos precisando disso. Passaríamos a noite aqui conversando e fazendo, puxando fio daqui, fio dali e montando uma teia. Eu vou ficar sempre com essa dimensão. Uma rede forte, ela precisa de uma trama muito bem engendrada, muito bem costurada. A gente sabe o que é fazer um mocan, a gente sabe o que é fazer uma conta, porque a gente não só coloca peça sobre peça, mas também coloca o axé, a gente coloca a intenção, que é essa O amor. disponibilidade com a qual a senhora fala. Pois não, Eliette? A gente coloca amor, eu estou dizendo também, né? Perfeito, tudo. É isso, né? A amorosidade, a resistência, o radicalismo. Eu quero aqui chamar a atenção. Ser radical não é ser intransigente, é ir na raiz das questões que interessam efetivamente a vida. Traduzir de maneira bastante simplória, radicalizar. Nós precisamos sim radicalizar. Foi através da radicalização, buscando a nossa raiz, que a gente está aqui hoje. Foi a partir dessa perspectiva. Bem, nós teremos agora, a gente poderia muito brevemente abrir para 3 manifestações, porque eu entendo que as falas foram tão provocadoras, tão instigadoras, que se a gente ficasse aqui conversando, eu acho que a gente já construiria um novo momento, mas penso que as manifestações aqui, o Itamar Laje está pedindo a palavra. Pois não, Itamar, fique à vontade. Peço a Go para entrar nessa roda, para falar nessa roda, porque na roda eu já estou. Vocês me ouvem? Eu estou no município de Caruaru, a 150 quilômetros de Recife, Pernambuco, e falo porque um dos fios dessa teia chegou a mim através das mãos, das palavras, do gesto, da atitude da companheira Joilda Neri, que me deu as primeiras informações, inclusive sobre quem é a Nancy, que eu não conheci, o termo e personagem que eu não conhecia. E estou aqui, minha fala é muito mais de agradecimento. Como foi dito aqui por Carlos Alberto, que esse xirê começa antes mesmo
de ele estar sendo executado. Então, eu penso que o convite de Joilda, a quem eu agradeço mais uma vez, é, tem a ver com esse início e com a expansão dele para outras esferas. Daqui de Pernambuco, trabalhando especificamente como professor da Universidade de Pernambuco, trabalhando com a residência de saúde da família do campo, tenho tido a oportunidade de atuar junto com comunidades quilombolas e em um trabalho recente numa casa de matriz africana dedicada a Oxum. Nós fizemos um bom trabalho lá no município de Garanhuns, mais distante do Recife ainda do que Caruaru, e nós fizemos uma reflexão junto com alguns estudantes. Desses estudantes residentes escreveu seu trabalho de conclusão de residência nessa área e eu escrevi uma coisa bem particular, dizendo como a aproximação entre a academia e a casa e esse lê a quem eu me referi terminou produzindo saúde tanto para os filhos e filhas daquela casa quanto para mim pessoalmente e para a turma de residentes. E esse material a gente vai lançar agora em agosto, no dia 8, vai ser o primeiro livro dos griots do Movimento Negro Unificado. Ele já foi lançado em São Paulo e vai ser lançado agora em agosto aqui no Recife, numa casa de proteção dos direitos da mulher que leva o nome de uma companheira que agora já é um ancestral nosso, a companheira Marta Almeida, que algumas pessoas aqui devem ter conhecido. Então, eu pedi a palavra somente para fazer uma fala de agradecimento e para dizer até onde que essa teia de Anansi chegou a mim. Peço a bênção a todos e todas que estão presentes aqui nessa reunião e estarei contribuindo com esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Itamar. Essa teia, essa trama, ela é é um reordenamento das nossas capacidades. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós teríamos mais alguém? Se não tivermos mais ninguém a se manifestar, nós vamos pedir para que Dona Josefa possa fazer o encerramento. Mas antes, eu gostaria de, através desse diálogo intercultural, interreligioso, interpessoal, interhumano, se é que existe essa palavra, mas eu estou aqui fazendo um exercício de liberdade poética, de pensarmos que as teias de Anansi continuem unindo nossos passos na luta por uma saúde antirracista e ancestral. Mutubá, Mucuyu, a bênção, para que a gente possa, enfim, ressurgir com uma nova forma de luta. Eles perguntaram o que querem os negros. A gente dizia saúde, educação, trabalho, território, terra, respeito, dignidade. A pauta é conhecida. Agora eles estão fazendo uma outra pergunta: como? E a gente precisa primeiro compartilhar internamente e depois externamente apresentar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez como. Pois não, Camila, seja bem-vinda. Boa noite a todas as pessoas presentes. Me senti provocada a falar, porque todas as falas, né, tocam em questões muito profundas e como o professor Carlos falou, acho que todo mundo vai, antes de dormir, refletir muito.
Ouvir essas 3 mulheres tão potentes, eu fiquei muito emocionada. A voz da força política, né, de Eliette, eu acompanho o mandato dela, ela não me conhece, mas eu acompanho. De Dona Josefa, da Ia Márcia, né, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. Para mim foi profundamente renovador, um processo de renovação de esperanças e de perceber que existem saídas coletivas e que esse é o caminho. Diante de tantas mazelas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, de sanduíche, estou aqui em Portugal, mas acompanhando o que tem acontecido a nível global, né? Como a questão na Palestina, como questões que estão relacionadas à imigração, e como também o que tem acontecido em comunidades periféricas no Brasil, como racismo ambiental e também a morte de muitos jovens negros, né, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa muito de força política, de resistência, de ancestralidade, de amor, de afeto, de coletividade, para poder proteger, né, os nossos de negra, que é algo que me preocupa muito e que está alarmante, né? E vendo toda a força dessas mulheres, e o feminino é sagrado, ouvir essas mulheres foi para mim muito. Foi um processo de renovação mesmo, de esperanças. Muito obrigada. Agradecer à professora Joilda por toda a organização, por toda a articulação, a todas as pessoas que estão envolvidas. E eu tenho certeza que esse seminário vai ser um grande sucesso e também um processo de construção e de fortalecimento dessa força que nós temos, né, e que precisamos ainda mais. Obrigada. Obrigado, Camila. Roberto Lacerda. Boa noite a todas as pessoas que estão participando. Eu vou ser bem breve, né? Eu estava provocando Joilda que eu queria ouvir mais os estudantes, né? Eu sou baiano de Ilhéus, mas estou aqui na Universidade Federal de Sergipe, né? Já estive lá na Ilha de Maré com a professora Clemente, no projeto lá do doce de banana, né? Na fábrica de doce, e Dona Josefa, já caminhamos há 11 anos. No mestrado, eu fiz um mestrado em saúde coletiva estudando epidemiologia. Eu estudei violência, morbidade por causas externas, e uma das variáveis que eu estudei lá nos outros, né, era arma ou instrumento para provocar lesão. E aí aparecia capa de celular, iPhone 15, caneta, copo, copo Stanley, ventilador, o que vocês imaginarem aparecia. Eu saí do mestrado com essa variável na minha cabeça, né? Porque isso diz o quê? De banalização de violência, que ninguém premedita agredir outra pessoa com um celular que está ainda pagando a primeira parcela e tem 11 ainda para pagar porque o namorado curtiu a foto da ex-namorada. E aí, um belo dia, eu conheci a comunidade Dona Josefa. E aí ela falou, né, estava lá, ela falando, olha, que tudo na nossa comunidade a gente resolve na roda. Então, se a pessoa estava com estresse, estava com a cabeça quente, era na roda. Se o marido estava desgostoso da esposa, era na roda. E aí, Dona Josefa, eu senti que a senhora, né, eu, como conheço já, a gente já caminha há 11 anos, né, eu queria, né, e aí eu fui dar essa provocação, Joilda, tem que falar com a Dona Josefa cantar, que a senhora encerrasse, né, e deixando para a gente, né, uma cantiga que mostra como a roda, e aí a circularidade, o axé, por quê? A gente tem que romper com essa lógica só de estudar a saúde pela doença, que isso aí é um modelo eurocêntrico. Nosso povo aí, a gente viu que onde eles dizem que tem doença, onde tem morte, a gente produz saúde, a gente produz vida. Né? E só pela produção de saúde é que a gente chegou onde a gente está, né? Porque a gente já sofreu todas as de violência, de negligência, então só por produção de saúde. E aí, Dona Josefa, eu queria que a senhora fizesse uma cantiga, né, para a gente, e principalmente para a gente depois voltar para discutir como a gente traz essa potência das três, né, e a Márcia, da Eliette e da senhora, para pensar
para a universidade, como a gente pode também defender um modelo de produção de saúde, né? Então, que a senhora fizesse uma cantigazinha que mostrasse para a gente, que a gente saísse daqui, né, pensando como a roda, como a cantiga, como a música, como o axé ajudava na produção de saúde, na resolução de conflitos, ou no arranjo de casamento, ou para resolver dor de cabeça, para a gente encerrar e sair com essa energia, pensar saúde e pensar num evento que quebre e que, né, traga um novo modelo de construção, né, de uma discussão de saúde e produção de vida, porque eu concordo com a Eliette, né, se a gente, é o caminho, a gente não tem alternativa, porque esse caminho, né, desse modelo ocidental é só de destruição. Então, se a gente não se apega a essa epistemologia, essas raízes, a gente não tem outro caminho. Então, por isso que eu gostaria que a senhora fizesse uma cantigazinha para a gente sair daqui já com essa chama acesa para pensar esse evento, né, como um marco. Obrigado, Roberto. Eu acho que essa sua proposta ela vem materializar o anseio, também expressa muito desse desejo de coletivizar e, sobretudo, desse grande xirê. É o momento em que a roda ela se potencializa nesse é outra forma de caminhar. Dona Josefa, a senhora poderia retomar aqui a presença? Pronto, com todo prazer. Que aqui na nossa comunidade, como eu falei, tudo que a gente se faz é na dança. Hoje a gente vê a parte da medicina formal, que tudo que a gente dá uma dor de cabeça ou uma tontiça, chega que minha pressão baixou, chega que minha pressão subiu, chega que minha pressão caiu, me leva para o hospital, mede a pressão, escuta não sei o quê, bota um negócio na venta. Mas naquele tempo, desculpa, no nariz, naquele tempo, a gente tinha as formas da gente cuidar da pressão da gente, porque a pressão não é só para tomar comprimido. Naquela época, não. Nós nem tinha. Naquela época, se botar com a pressão, meu Deus, hoje eu amanheci meia tonta, meia triste, parece que eu estou meia ruim com os nervos, então vamos fazer uma dança de roda. E lá na dança de roda, a gente fazia aqueles cânticos. A gente dizia, pisou, pisa no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Mas se tomar, eu vou buscar. Pisou, pisa no caroço do joá. Então, que ali a gente já ia expressando a cantiga do jeito que a gente estivesse sentindo. Eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma pontada de febre. Se não sei, saudade tua, Nossa Senhora me leve. Pisou, pisa no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Tomar, eu vou buscar. Pisou, pisa no caroço do joá. Então, que ali começava também as brigas, como o Roberto falou, que a pessoa para brigar precisa uma arma, precisa uma força, um facão, uma coisa não. Mas naquele tempo, a gente brigava e se batia sem precisar do armamento na dança. Nós começava a dançar e a gente ia olhando para a cara do outro e a pessoa ia dizendo: eu tenho o meu vestido branco, meu vestido de escuro, na terra dos fuxiqueiros, ninguém tem amor seguro. E a pessoa que estava ali percebia que aquela pessoa estava falando era com ele e dizia: e quem tiver raiva de mim, quem não possa desvingar, bota a corda no pescoço, me dê a ponta para eu puxar. E ali a pessoa ia dançando, pisando, cantando, brigando, consertando a pressão e consertando os nervos, e muitas vezes até as dores da junta, que a gente consertava, porque no cântico, no batido do tambor, no batido da zabumba, a gente ali vai se consertando, vai se esquecendo da dor de cabeça, da raiva, do ódio. Em vez de a gente pegar um facão ou uma foice, a gente pegava era a pessoa para dançar. Até mesmo quando as pessoas acabavam os casamentos, que ficava nervoso, que chegava nas danças, o marido estava lá tentando a mulher e a mulher dizia: eu já te quis, não quero mais, já te dei meu desengano, para mim tu já morreu, sexta-feira faz um ano. E ele respondia se ele quisesse e dizia: deixa andar, deixa virar e deixa o mundo construir, o que tiver de ser meu, no meu braço vem cair. Aí, então, tudo que a gente fazia cantando, batendo, dizendo, às vezes a moça ia arrumar um namorado, ela já marcava quem ela queria, ela chegava lá e dizia: o menino camisa verde me diga quem costurou, que eu quero botar meu nome no retalho que sobrou. Ele se tocava, que estava dizendo com ele dizia: ô menina, me dá um beijo que teu pai não vai saber, e aí depois do beijo dado eu me caso com você.
Se ela tivesse mesma intenção, ela respondia um verso correspondendo com aquele que ele falou, mas se não tivesse, ela dizia: Saraípe, tu pelado, vatilava na maré, que as meninas só te chama Saruê do Camim-Pé. Então, que ali ela já estava dizendo que não queria aquele rapaz. Aí eles, para desvingar, dizia: e quem quiser escolher moça, escolha pela semana que do sábado, pro domingo toda raposa te engana. Então, que ali começava aquelas brigas, brigando, xingando, no fim ninguém nem se batia e nem nada, e saía todo mundo ali alegre e muitas vezes até curado. Porque a dança daqui não era uma dança só para a gente dançar se mostrar, não. Ela também curava muito bem a parte emocional de nós. Nós aqui nós tínhamos feijão crioulo. Nós não vivíamos, nosso feijão, nosso remédio, era nosso alimento, era nosso feijão. Nas batidas de feijão nós cantava, nós dançava. Ali mesmo nós aproveitava o trabalho para arrumar os casamentos. Muitas das vezes a gente ia trabalhar, trabalhava cantando, mas era cantando, pensando no rapaz que estava interessado, ou o rapaz pensando na moça. Ou então a pessoa até pensando no sofrimento que passava em casa com o marido. A gente dizia: e meu marido é um ladrão, roubador de consciência. Ele namora com as outras, quer que eu tenha paciência. E ali e o seu povo ia respondendo: pisou, pisa no caroço da mamona e você toma amor dos outros, mas o meu você não toma. Se tomar, eu vou buscar. Pisou, pisa no caroço do joá. E assim a gente ia brigando, as pessoas, um com os outros, mas dentro daquela briga se tornava uma briga boa, que a gente se tornava tudo na paz. E tudo que a gente queria, a gente dizia cantando, principalmente na parte dos casamentos, que é para os pais não perceber que a gente estava interessado em seu fulano. A gente, dentro da nossa comunidade, todo mundo tinha direito de dançar roda, que era para se desabafar. Porque aqui dentro da nossa comunidade, por nós não ter televisão, nós não tinha rádio na época, nós não tinha nada. O que é que o pai fazia com nós? Pai dizia história de Trancoso, pai ensinava nós a dançar a roda, ele dançava mais nós. E a gente dançava, brincava, se divertia. E ele também tinha uma parte que ele parava para olhar, para mostrar os astros. Ele dizia: é lá no alto, as estrelas, as manchas de Santa Pelônia, os corinhos de Viado, os sete estrelas, os caminhos de Santiago. E aí tudo que tinha no céu, não sei quem é que dizia ele, eu sei que ele sabia o nome das estrelas, e ele dizia estrela tal, estrela fulana, engana negra, a estrela Dave, a estrela de ramo. Tinha algumas estrelas que a gente podia ver, não podia falar. Então, que tudo isso o nosso pai ensinava. Mas no final de tudo isso, ele sempre terminava com canto. Como bem, aqui no Sítio Alto, eu perdi um projeto. Aí eu fiquei muito triste. Em vez de eu cair ou então ir brigar com o povo, a gente fez uma música que dizia mais ou menos assim: Sítio Alto, segure sua bandeira, não fique triste, nunca pare de lutar. Sítio Alto que um dia enfrentou tanta fome e miséria, tanta tristeza e dor. Naquele tempo era grande o sofrimento daquele povo inocente, honesto e trabalhador. Então, que a gente, em vez da gente cair ou ficar triste ou brigar com a pessoa porque a gente perdeu o projeto, a gente fez uma cantiga. Sítio Alto, segure sua bandeira, não fique triste, nunca pare de lutar. Sítio Alto é descendente de escravo daquele negro sofrido que cresceram sem saber o que era escola e o que é cidadania, nada disso eles sabiam, nem direito, nem dever. Então, tudo que a gente fazia as cantigas, cantando, brigando, batendo, apanhando, sorrindo, dançando. E a música também servia para alimentar a gente na parte da fome. Porque na hora da dança, nós esquecíamos de tudo, nós só estávamos só lembrando de dançar. E se fosse um desafio, ainda pior, porque a gente só lembrava de dizer os versos uns com os outros. Então, que nossa vida, aqui dentro da nossa comunidade, era assim, era a nossa cura. As danças de roda, as ervas medicinais e as rezas da rezadeira e do rezador. Porque reza aqui para tudo, nós tínhamos de tudo. De turrão, de faca, de maniba, de cordão, de ramo, de garrafa, de paninho branco, de tudo aqui a gente sabia reza. Hoje, a gente vê que tudo que a gente faz é na injeção, é na pilha, é no comprimido, é não sei o quê. Mas naquele tempo não, naquele tempo é no defumador, no chá,
nas cantigas, porque o mais forte cura que a gente teve aqui era as cantigas, principalmente essas brigas onde o Roberto fala. Em vez da gente estar com uma faca, com o celular tagindo na cara do outro, um prato, quebrando uma coisa, a gente quebrava, era pisando no chão, nós pisando, porque aqui nós sabia fazer tudo na dança. Os maridos daqui eram uns homens muito machistas, e eles brigavam com as mulheres quando as mulheres pediam uma coisa. Aí ele também fazia uma música dizendo, para desfazer também, ele dizia assim: ô mulher, vamos pro roça trabalhar, ô mulher, vamos pro roça trabalhar. Lá no meu mato não tem pau que eu não conheça, foi a de Jurema Preta, se pode jacarandá. Agora mesmo eu me lembro do pé do banco e lava o pé, caça o tamaco, vai brincar no beira-mar, ô mulher, vamos pro roça trabalhar. Ela dizendo para a mulher ir trabalhar, porque ela pediu uma sandália ou uma coisa a ele, mas ele já fazia também, era aquele tipo de música. Então, tudo que nós fizemos aqui era uma música que nós fazia. E eu tenho um prazer de dizer assim, que essa história, essas músicas, essas ervas medicinais, essas cantigas, essas falas, tudo que a gente falou aqui, que seja registrado para que a futura geração também aprenda a fazer esse tipo de coisa na hora da rádio, em vez de brigar para dançar. Muito obrigado. Obrigado. Dona Josefa, eu entendo que é responsabilidade da coordenação desse evento fazer o registro dessas manifestações, que elas não são muito mais que manifestações, são estratégias cantadas de bem viver. E, com certeza, eu acho que nós vamos precisar, seja no relatório, seja numa produção, inserir essas cantigas dentro do seu contexto e falando, sobretudo, desse bem viver. Muito obrigado. Nossa, que noite maravilhosa. Que noite maravilhosa. Muito obrigado e sua bênção, Dona Josefa. Obrigada, gente. Sua bênção também a todas as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer. Eu estou muito feliz também. Que bom que deu certo. E na próxima terça a gente tem outro encontro, tá bom? É uma outra atividade também, pré-evento, e a gente vai contar com a preciosa presença de Pai Celso, da Aliança Pro Saúde da População Negra, e também da Vanilza, que é da CONAC. Então vai ser uma noite também bem importante, o Altair também na moderação. Queria agradecer, Carlos, a você também pela parceria, né, e pelo apoio de sempre, assim, foi muito bom. E que a gente possa refletir, gente, sobre as nossas responsabilidades nesse processo, né? Cada pessoa que está aqui está contribuindo de alguma forma, com o tempo que pode, com a habilidade que tem, com a energia que tem para que dê tudo certo. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Eu estou bem reflexiva também e doida para que o pessoal da comunicação coloque no YouTube para a gente assistir de novo 20 vezes. Obrigada, gente. Boa noite. Até próxima terça, mas a Obrigada, gente professora segue. Joilda, irmã querida. Mandar um beijo aí especial Joilda. para as professoras Cristiane e Onara, que eu já tive a oportunidade de trabalhar também. Um beijo a todas as pessoas, bom descanso e uma semana produtiva. Obrigada. Já fizemos algumas durante o encontro, mas aí vou printando aí, não assim com as telinhas, né? Mas aí, se vocês quiserem ir printando, tem 3 telas aqui na minha frente. A professora Thaís, gente, ela transferiu a aula dela da graduação em saúde coletiva para esse espaço, porque foi uma aula, né? Que bom. Obrigada, Thaís. Obrigada aí também, vocês todas, todos e todes. Eliette. Eliette, a gente está com você, viu, Eliette? Eu estou aqui. Minha irmã. A gente está com você. Agradeço, gente. Gratidão. Eu existo porque vocês existem. A gente está com você aí nessa batalha, e a Márcia também, e todo o pessoal da Renafro. Agora, e a Márcia, eu vou dizer, não, eu faço parte da Renafro, estou me sentindo na Renafro, né? Olha, somamos, amamos, que maravilha. Que bom. E Dona Josefa,
Dona Josefa, sem palavras, viu? Espero poder conhecê-la pessoalmente. A gente já está em mesmo grupo de WhatsApp. Eu conheço a senhora por causa de Roberto e toda a equipe, mas quero conhecê-la também. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Beijo, bom descanso. Até a próxima.